Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Visão 360, que está entrando no ar, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. E ainda curtir o nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Hoje vamos falar sobre a judicialização da saúde, o acesso a medicamentos pelo SUS, a tratamentos, por que não? O Rio Grande do Sul lidera o país em novos casos de judicialização da saúde pública e mesmo depois de uma decisão favorável da Justiça, pacientes ainda podem enfrentar dificuldades e atrasos até receber o medicamento, especialmente em tratamentos de alto custo. Câncer e doenças raras, por exemplo. Vamos abordar os direitos dos pacientes, os procedimentos diante do descumprimento de decisões judiciais e a documentação necessária para buscar o fornecimento de medicamentos. Eu tenho certeza que este é um assunto que é de prestação de serviço para muita gente que está nos acompanhando e que, se não tem em casa, na família, tomara que não tenha, conhece alguém que já precisou de um tratamento, conhece histórias de pessoas que tiveram que buscar na justiça um auxílio para um tratamento de saúde. Pois bem, recebemos aqui no estúdio do Visão 360 a doutora Daniela de Matos, advogada especialista em Direito da Saúde. Muito obrigado pela presença, seja bem-vinda. Obrigada, Glauco. Boa noite, obrigada, uma honra estar aqui hoje, conseguindo falar com os teus telespectadores, a gente conseguir falar de uma maneira ampla, objetiva, que o pessoal consiga compreender o que é um direito constitucional à saúde e que é um acesso que todos devemos ter, né? Isso é muito importante, falar de uma forma objetiva, clara, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade e é um momento muito sensível, né? Quando a pessoa procura essa ajuda, esse auxílio, geralmente é porque está precisando muito. Então, a gente vai em seguida voltar ao assunto específico, porque antes tem o resumo, os destaques que foram notícia no dia. A Anvisa atualizou as regras de segurança sanitária para aviões e aeroportos brasileiros. A nova norma reforça exigências sobre água potável, limpeza, resíduos, controle de pragas, alimentos e serviços de saúde. Aeroportos de maior porte e determinadas companhias aéreas também vão ter que implantar sistemas específicos de gestão da qualidade. A resolução entra em vigor em 150 dias e estabelece ainda procedimentos para emergências de saúde pública e para a abertura de novas operações internacionais. E o grupo Gênios, controlador da rede Habib's, teve o pedido de recuperação judicial aceito pela Justiça de São Paulo e declarou dívida de mais de 265 milhões de reais. Segundo a empresa, a crise foi provocada pelos efeitos da pandemia, mudanças no comportamento dos consumidores e pelo aumento dos juros. O grupo afirma que as operações seguem normalmente e que as lojas franqueadas não fazem parte do processo. A recuperação judicial busca reorganizar as dívidas e evitar o encerramento das atividades. E a taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,3% no trimestre encerrado em julho, a menor taxa já registrada para o período desde o início da série histórica em 2012. Segundo o IBGE, o país atingiu o recorde de 103 milhões e 300 mil pessoas ocupadas. O número de trabalhadores com carteira assinada também chegou ao maior nível da série, com quase 39 milhões e meio de pessoas. Já o contingente de desempregados recuou para pouco menos de 6 milhões de pessoas. Logo depois do intervalo, a gente volta para falar de judicialização da saúde, quando as pessoas procuram na justiça os seus direitos, o tratamento, o medicamento.
Mas por que às vezes é tão demorado mesmo depois de uma decisão judicial? E o que fazer para buscar esse direito? É depois do intervalo. O Visão 360 de hoje fala sobre judicialização em saúde. Quando as pessoas precisam recorrer à justiça para buscar medicamentos, tratamentos, enfim, a nossa convidada é a doutora Daniela de Matos, advogada especialista em direito de saúde. Doutora, eu estava dando uma olhada nos números e eu não tinha essa noção, tá? Sei que existe uma fila enorme, sim, mas em termos de números absolutos, foi algo que me surpreendeu, vou ser bem sincero. E a gente pode até discutir, porque a senhora tem números talvez mais atualizados. Eu peguei números do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, né, o chamado FONAJUS. Nós temos aí 935.602 casos pendentes. O que significa? Não saiu ainda resolução alguma, se por determinação favorável ou não a quem recorreu, enfim. Este número, ele lhe surpreende como operadora do direito ou é um retrato da atual situação que a gente vive? Infelizmente, não surpreende, né, Glauco? Infelizmente, ele não surpreende. O Rio Grande do Sul, nós estamos como o estado com mais demandas judiciais de medicamentos e tratamentos em si. Só no ano passado, nós fechamos com quase 98 mil processos, né, de solicitação do básico, né, que é o medicamento, que é o tratamento médico. Então, só o Rio Grande do Sul fechou o ano com quase 98 mil casos. Me diga uma coisa, quando a gente fala da judicialização e esses números que a senhora trouxe agora, eu também não sabia que o Rio Grande do Sul desponta como o estado que tem maior número de processos, de ações nesse sentido, né? A gente está falando só do sistema público? Não é, isso não inclui, por exemplo, quando eu entro com uma ação contra a minha operadora de saúde. Não quer dizer? Neste dado exclusivo, não. Tá. Porque ele é contra o SUS, pedido de medicamentos. Tá. E quando ocorre isso? A pessoa aciona a justiça em que casos? A gente tem que pegar o início, né, Glauco? Então, nós temos uma doença aonde tu tem uma necessidade de... Vou falar de medicamentos para ficar mais fácil. Então, tu tens a necessidade de um medicamento específico. Então, tem um laudo médico, um receituário médico. Num primeiro procedimento, o que tu faz? Vamos falar de um alto custo. Então, o medicamento acima de 10 mil reais o tratamento mensal. Tu vais na farmácia do estado ou do município, daí depois eu explico melhor a diferenciação, ou tu solicitas no teu plano de saúde aquele medicamento, porque tu não tens condições de pagar ele. Com a negativa ou do plano de saúde ou da farmácia do estado ou do município, tu judicializa. Mas então, num primeiro momento, a gente tem que ter aquele pedido administrativo. São todos os casos que necessitam da judicialização? Não, porque tem medicamentos que eles podem ter em estoque da farmácia. Então, tu chega com o pedido, tu tem o laudo, tu tem o receituário. Muitas vezes, nós gostaríamos que fosse 100% das vezes, tu já sai com o medicamento. Isso se aplica à questão de ter que recorrer à justiça naqueles tratamentos mais caros, digamos assim? Infelizmente, não só os mais caros, às vezes os mais simples, né? Então, nós temos, Glauco, situações de crianças autistas, um exemplo, que é um tratamento médico que tu necessita, muitas vezes tu está numa fila de espera do Sistema Único de Saúde para ter um acesso a um fonoaudiólogo, um terapeuta, e daí tu necessitas judicializar. Não é o mesmo caso do medicamento, mas para que quem está nos assistindo consiga compreender que quando o acesso à saúde ele é negado, não importa o valor. Então, desde um tratamento simples de um fonoaudiólogo a um medicamento de 20, 50, 100 mil reais mensais. Doutora, a gente está falando para um público que tem várias classes sociais, sexo, enfim, ideologias. Mas eu queria que a senhora explicasse o seguinte: o que diz a Constituição, a nossa lei máxima,
em relação à saúde? Porque a senhora mencionou na abertura do programa, né, o direito à saúde. O direito à saúde é um direito de todos e um dever dos nossos entes em que se faça cumprir, né? Então, é o artigo dos direitos fundamentais. Então, o direito à saúde é um direito fundamental. Então, é direito a todos nós, do nascituro a todos que estão vivos, vamos colocar dessa forma, têm direito à saúde. Uhum. E é um dever do Estado, do município, da União, que todos tenhamos esse direito garantido. Certo. Quando a gente fala em recorrer à justiça, nós estamos falando em âmbito estadual e em âmbito federal, está correto? Sim. Essa diferenciação, ela é feita, Glauco, porque tem grupos, né? Então, tem os grupos que são os grupos da ANS, que eles trazem aquele medicamento específico, se ele equipara-se ao grupo 1, 2, 3 ou 4. Quem sabe esse grupo? Não vou conseguir te trazer eles aqui, mas a Defensoria Pública ou o advogado, a advogada, quando for ser necessário acionar, eles vão saber para onde ele direciona, se ele vai para a Justiça Comum ou se ele vai para a Justiça Federal. Só que nós temos um entendimento, né, a 1234, nos traz que medicamentos acima de 210 salários mínimos, automaticamente eles já devem ser solicitados na Justiça Federal. Poxa, 210, eu fico imaginando, é que tem medicamento que é muito caro. Ele dá em torno de R$27 mil a caixa mensal. Meu Deus. Mas esse é um dos medicamentos que, do nosso trabalho, é um dos mais baixos. Me responda uma questão que já me foi feita. Eu não sou operador do direito, eu sou um jornalista, tento me inteirar ao máximo dos assuntos, mas não tenho esse conhecimento. Existe diferenciação quando há uma ação envolvendo, por exemplo, crianças ou não? Tramitação preferencial. O que é isso? Nós temos, então, crianças e idosos acima de 80 anos. Não é um furar fila, mas eles têm uma tramitação preferencial no ajuizamento das ações, assim como deficiência. Então, quando a gente vai, o advogado, a advogada, a Defensoria Pública vai distribuir uma ação, a gente demonstra ali a prioridade de tramitação. Se é acima, se é idoso, se é criança, se é deficiente, e automaticamente o sistema do judiciário, eles já passam ele para uma... antecipa eles, digamos assim, na listagem de preferência da tramitação do processo. Claro. Nós estamos falando de vidas, né? Vidas não tem como calcular, não existe preço para a vida. Por isso que a saúde é tão cara, o caro no ponto de vista que é tão necessário abordar com a máxima responsabilidade, né? Nem sempre o ente público tem, é verdade. Mas se a fila hoje é tão grande, temos muita demanda. Muito. E um indicador do próprio FONAJUS, que eu mencionei há pouco, Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, indica que houve um aumento de produtividade dos magistrados, de cerca de 8%. Estamos falando do exercício anterior, né, 2025, já que estamos no ano de 2026 ainda com as coisas acontecendo e muita coisa acontecendo, mas a fila ela não diminui. O que dá para se pensar a respeito desse cenário? A senhora, como operadora do direito, o que é possível fazer para diminuir o sofrimento, mas ao mesmo tempo respeitando o aspecto técnico? Porque cada julgamento, o magistrado ele tem que levar em conta vários aspectos. O Rio Grande do Sul, Porto Alegre, ele está agora com uma vara na Justiça Federal específica para tratar da área da saúde. Agora, em julho, ela começou ativamente. As ações de saúde, Glauco, por si só, elas já são ações que elas têm uma tramitação rápida. O pessoal pergunta, o que é uma tramitação rápida? Do ajuizamento até a sentença, esse é um dado da Secretaria da Saúde aqui nossa, é em torno de 101 dias. Para o judiciário isso é muito rápido. Então, o que a gente pode ajudar nós como operadores do direito, como formos mover a máquina do judiciário? A gente tem que levar tudo mais detalhado o possível para o juiz. Então, se tu traz uma petição, um pedido claro, objetivo para o juiz, e diz, olha, o meu cliente, o paciente, ele tem essa gravidade, é risco de morte. Ah, não, ele pode esperar um pouco mais, não é tão grave. Então, isso a gente tem que trazer de uma forma rápida e objetiva para o juiz. Não adianta a gente fazer uma petição que o meu pedido, que é de 2 linhas, que é eu tenho a doença X,
a gravidade do meu cliente é Y e o medicamento é Z. 3 linhas eu expliquei para o juiz. Tu trazer 5, 6 páginas para encher, que nem, né? Não tem essa necessidade. Objetivo, traga o documento correto, de forma correta e de forma rápida, que o juiz, no que vê a tua petição inicial, ele consiga verificar. O Glauco está precisando de água, porque se ele não tomar a água, ele tem risco de óbito em 2, 3 dias. É isso que o juiz precisa. Então, nós, operadores do direito, a gente tem a obrigação de sermos o mais objetivo possível para ajudar o judiciário. Pois é, mas agora eu estava pensando, doutora, que responsabilidade do advogado, né? Claro, o magistrado é que decide, mas o advogado ele vai apresentar os elementos, logicamente que com a ajuda do interessado, do paciente em si, porque ele tem que entregar todo o material disponível para que seja célere, o mais célere possível. A responsabilidade do advogado em apresentar de forma sucinta, mas com os elementos que levem o magistrado a entender pela liberação do medicamento, do tratamento, né? É uma coisa que tem que ser observado, Glauco, porque no direito nós temos diversas áreas. Então, tem especialidade para todas as áreas. Acontece muito de o vizinho pediu para o tio do amigo, faz essa ação para mim. E não é um especialista na área da saúde. Ele não sabe como tu chegar daquilo de uma forma mais rápida. Todas as pessoas que procuram um advogado da área da saúde é algo emergencial. Ou é uma cirurgia que foi negada, ou é uma cirurgia que é necessária, é um medicamento que é um risco de morte, um medicamento de uso contínuo, ou é algo muito específico. Mas quem busca o direito da saúde é algo para ontem. E aí tu pegas um advogado de direito trabalhista, por exemplo, ele não vai saber de que forma chegar rápido para tu conseguires a liminar. Que para o pessoal consiga entender, a liminar o que é? É um pedido que tu antecipa a sentença. Então, eu demonstro para o juiz um caso específico, aminoidose, que o cliente tem a necessidade de um medicamento que pelas farmácias, depois com os convênios, ele sai 45 mil a caixa mensal. Eu não posso esperar, esse meu cliente, ele não pode esperar a sentença daqui 101 dias ou um pouco mais. Ele precisa do medicamento agora. Faz muita diferença qualquer dia, né? Exatamente. Um dia a menos do medicamento é um dia a menos de vida dele. Então, acontece que a gente faz o pedido liminar. O pedido liminar que é, me antecipa, seu juiz, me antecipa esse medicamento. Nós vamos discutindo no decorrer do processo a necessidade ou não, se vai continuar fornecendo ou não. Mas o meu paciente, o meu cliente, ele precisa agora. Então, ele não pode ficar desamparado. Não, é um pedido liminar. Tem casos, vamos voltar ali àquele primeiro exemplo que nós demos. Um pedido de uma consulta com fono. Não é tão emergencial. Esse ele pode esperar um pouco mais. Então, tu faz um pedido liminar, sim, mas tu já deixa destacado que não é um risco de morte. Então, este paciente que ele quer um tratamento, uma terapia ocupacional que seja, eu não vou tratar da mesma forma deste medicamento de 45 mil, não pelo valor, mas pela emergência, pela necessidade do tratamento. Prestando atenção neste número que a senhora passou, 101 dias, né? Em média, tá? A gente está falando... Isso é um dado não inventado, né? Que tá... Sim, dos dados que foram apresentados, tabulados, logicamente. Em comparação com outros processos, é muito mais célere, né? Então, não estou dizendo que é o ideal, longe disso. Não o ideal é que não precisasse nem desse tipo de ação, né? Mas perto de outros processos, é um alento, digamos assim, ou não? Muito rápido. O direito bancário, por exemplo, é uma ação que leva de 3 a 5 anos. O direito da saúde, por ser muito emergencial, por ser muitas vezes, é um dado agora meu, 70% dos casos são risco de morte. Então não tem como não ser rápido. Tem que ser rápido, porque a vida de uma pessoa que está em jogo, é horrível a gente falar dessa forma, mas é a vida de uma pessoa que está ali, então não tem como não ser rápido. Uma curiosidade agora em relação ao seu trabalho mais específico, o seu trabalho como profissional que atua na área, né? A senhora recebe uma demanda, né? Uma família lhe procurou, eu imagino que tem que ser tudo também... Muito rápido. Muito rápido, né?
Claro que depende daqueles elementos, eu repito, aqueles elementos que são trazidos por quem está interessado na ação. Alguns são mais sérios, outros são mais difícil de conseguir tudo que precisa, mas a senhora já tem esse know-how para saber este é o caminho? Sim, nós já temos o checklist, vamos colocar dessa forma. Então, para cada caso, a gente já faz o contato, conversa, e nós precisamos desses e desses documentos. Para um documento de medicação, o que a gente precisa? De um laudo, o laudo médico tem que ser atualizado, ele tem que trazer a doença, ele tem que trazer a necessidade daquele medicamento, se ele pode aguardar ou não, e se aquele medicamento ele pode ser substituído. Isso é muito interessante, muito importante, Glauco, que o pessoal compreenda que tem que estar a descrição se aquele medicamento ele pode ou não ser substituído. Porque tem medicamentos que a gente tem um nome comercial e alguns médicos descrevem como um nome comercial. Ah, sim. Mas tem alguns laboratórios que eles têm um pouco mais de eficácia. Então, tu não pode só trazer, tu tem que descrever. Esse medicamento não pode ser substituído pelo genérico dele. Tem que ser exatamente essa composição. Isso é no laudo. Sim, sim. Então, os documentos cruciais é o laudo, o receituário, onde ele descreve a quantidade, mas o laudo por si só, se ele já trouxer todas essas informações, ele é o suficiente, e os pedidos administrativos. Sim, sim. Eu tenho algumas curiosidades em relação à atuação específica da doutora, eu quero lhe perguntar, mas logo depois do intervalo, a gente tem que fazer um rápido intervalo e falar também sobre recorrência, né? E até sobre o posicionamento do ente público diante dessas demandas. Se há, por exemplo, casos em que o governo federal, o governo estadual, eles recorrem, eles tentam protelar algum tipo de decisão, porque nós estamos falando de saúde, eu não sei exatamente qual o cenário que se apresenta quando chega a demanda lá na Justiça. Mas eu preciso fazer um intervalo. Antes disso, a gente já volta aqui no Visão 360 falando sobre judicialização em saúde. É rapidinho e nós estamos de volta. A saúde em pauta aqui no Visão 360 no programa de hoje. Mais precisamente, a judicialização em saúde. A nossa convidada é a doutora Daniela de Matos, advogada especialista em direito de saúde. Falamos no bloco anterior sobre o drama que vivem pacientes e famílias. Uma doença não acomete só o paciente. A família, ela se envolve nos mais variados casos. E por isso eu faço questão de mencionar família. Inclusive, eu tenho certeza que quem recorre ao trabalho da doutora é a família. Geralmente é a família que vai encaminhar aquele caso daquele ente querido que está passando por uma situação difícil, enfim. A senhora tem recebido muitos casos atualmente? Bastante. Dos mais variados tipos? Dos mais variados, e é algo preocupante, porque são muitas vezes medicações, né? Vou pegar especificamente medicamentos, Glauco, que a pessoa chega na farmácia do estado ou do município e está lá, deferido, só que não existe no estoque. Então, tu faz a solicitação, ele está vinculado, que a gente fala incorporados ou não incorporados ao SUS, que qual é a diferença? O medicamento incorporado é aquele que o SUS tem a obrigação de fornecer. Os não incorporados não têm a obrigação e daí tu tens que judicializar, e são a maioria da judicialização. Mas acontece em muitos casos, ele é um medicamento, aquele que eu te comentei um pouco antes, no bloco anterior, o Tafamidis, é um medicamento que é fornecido pela farmácia do Estado, consta lá, no dia 10 de agosto, nós tínhamos uma espera de 840 pacientes aguardando uma caixa do Tafamidis, então a gente está falando, eu estou com alguns casos no escritório, então a gente está falando de, em 10 de agosto, nós tínhamos 840 pessoas no estado aguardando um único medicamento, que deveria estar fornecido. E aí, em muitos casos, as pessoas precisam, mesmo que esteja ali, está deferido, ele não tem estoque. E aí começa o excesso de judicialização. Por quê?
é um medicamento que é um risco de morte. Tu tens que entrar no judiciário para que o judiciário, como não tem disponível o medicamento, ele pague, então, aquela medicação. Então, muitas vezes, o judiciário é necessário ele ser acionado para que algo que deveria estar disponível na farmácia do estado ou no município e não está. Então, o ente tem que pagar aquele medicamento. Coisa, a título de explicação, a senhora teria como me dizer para que é esse medicamento, Tafamil? Ele é amiloidose cardíaca. E neste caso são mais de 800 pessoas que estão esperando? Até o dia 10 de agosto, um dado de dentro de um processo, 840 caixas estavam sendo aguardadas para distribuição. 100 caixas, desculpa. É muito cruel você pensar numa fila, é uma figura de linguagem, mas você imagina uma fila de pessoas, porque isso aí a gente visualiza o drama em si. Porque é muito fácil falar do problema dos outros se a gente não tem o problema. Nós tentamos nos colocar no lugar de alguém que vive esse drama. Mas imagine uma fila em que as pessoas estão esperando por um medicamento, sem saber, tá, mas e amanhã eu vou estar nessa fila? E depois de amanhã? E, neste caso, Glauco, o que chama muita atenção, se tu necessitas do medicamento e tu vais lá na farmácia comprar, ele é de 70 a 80 mil reais a caixa. É um tratamento contínuo, a caixa 30 comprimidos. Se tu judicializa, o judiciário tem um convênio onde nós temos as tabelas, né, do valor máximo que pode ser cobrado, ele baixa para 40 a 42 mil a caixa. Então, a família, se for comprar, ela tem que desembolsar mensal, imagina desembolsar de 70 a 80 mil reais para tu teres o tratamento de um mês, que é uso contínuo. Meu Deus. Claro, no desespero, as famílias devem pensar em todas as alternativas, né? Infelizmente, o drama, ele acomete todo mundo, e aí é aquela sensação de vão fazer o que der. A senhora falou que a grande maioria das ações diz respeito aos medicamentos que não fazem parte daquele grupo, né, autorizados, enfim. São medicamentos, na maioria, importados, é isso? Não, a maioria, muitos medicamentos eles são nacionais. Ah, é? Nacionais. E a maioria da judicialização no Rio Grande do Sul são medicamentos oncológicos. A questão do câncer, ela é muito preocupante, né? Para quem tem plano de saúde, para quem não tem plano de saúde. E aqui se reflete mais uma vez um caso. A senhora certamente tem muitas demandas nesse sentido também. Bastante também. Temos bastante demandas nesse sentido. E o mais preocupante, tem muitos casos, Glauco, que a pessoa está hospitalizada e nós precisamos entrar com pedido de medicamento para que ela tenha o medicamento dentro do hospital, porque o hospital não tem aquele medicamento para fornecer para o paciente. Meu Deus Então, do céu. são várias situações. Nós temos todos os casos, a gente tem que analisar de forma individualizada, que cada caso é um caso, cada família é uma família, cada necessidade é uma necessidade. Mas eu me achei no direito da saúde, é reconfortante porque 100% das pessoas que me procuram é porque tem um ente ou está numa necessidade de um risco iminente de morte, de uma necessidade. E a gente consegue, todos os profissionais do direito da saúde, tu consegue dar um retorno rápido para quem te procura. Então, não estou falando somente a meu respeito, tanto eu, Defensoria Pública, todos que procuram, são respostas que a gente consegue dar para quem nos procura de forma rápida, porque é um risco iminente, né? Deixa eu lhe perguntar agora, eu já volto ao aspecto técnico, é que além da profissional, tem o ser humano. E é impossível não ficar impactado, eu tenho certeza disso, com os vários casos que já passaram pelo seu escritório, né? Teve casos que não se chegou a tempo? Até o momento, graças a Deus, não temos nenhum. E tem casos que lhe marcaram muito? Tem. E não são poucos, né? São bastante casos. E a maioria, Glauco, se não 100% dos casos, eles impactam pessoal. Porque quando chega uma criança solicitando algo, eu tenho um filho de 11 anos, então eu me vejo no lugar daquela família. Quando chega algo para um idoso, eu tenho meus pais, graças a Deus, vivos comigo, então eu me vejo naquela situação.
Quando vem uma mulher jovem, né, 40 a mais, mas uma mulher jovem, eu me vejo naquela situação. Então, tu querendo ou não, vem uma mulher mais nova, eu tenho as minhas colaboradoras no escritório, que então, eu imagino que poderia ser qualquer uma delas. Então, qualquer caso que chega, não tem como tu não te imaginar naquela situação, ou alguém próximo a ti. Então, mexe muito não só com o teu profissional, mas tu coloca o teu sentimento junto, não tem como fugir. Eu imagino porque a senhora trabalha numa linha tênue, né, em que um dia pode fazer diferença, um pedido pode fazer uma diferença, e eu tenho a impressão que a sensação de agradecimento vai muito além dos honorários. O honorário é uma questão necessária, mas vai muito além, né? Nós temos no escritório tem momentos que as gurias, né, as meninas que estão lá comigo, que elas podem me dar os retornos das famílias. Porque senão acaba com o meu dia, porque daí desabo. E a única coisa que me faz chorar são os relatos das famílias, né, dos clientes e meu filho. Então, tem os horários que podem me dar as informações, senão acabou o dia, eu não consigo mais trabalhar. Porque... Eu tô rindo porque eu estou imaginando o cenário, né? Logicamente que nós estamos falando de um assunto muito sensível, mas é o ser humano que está por trás de um escritório em que atua uma profissional dedicada a este assunto. Mas, assim, delimitar, porque senão vai me quebrar, porque eu não vou conseguir continuar trabalhando. Porque é emocionante, Glauco. Claro. É uma área apaixonante do direito. Se tem colegas que estão tentando migrar, não sabem para que área atuarem, eu aconselho, vão para a área do direito da saúde, porque além de nós termos muita demanda, necessitamos de bons profissionais para ajudar mais e mais famílias. É uma área emocionante, ela é reconfortante. Eu imagino. Porque os a sensação relatos... de... dever cumprido. Dever cumprido e fazer o bem, né? Que deveria, na verdade, ser um senso comum, tá? Mas nem sempre acontece. Deixa eu lhe perguntar, está ficando emocionada, eu já não vou mais perguntar tanto isso, a questão mais pessoal, para voltar no aspecto técnico. Perfeito. Que eu havia adiantado. O governo, muitas vezes, seja ele federal, estadual, ele recorre ou não? Todas as vezes. Todas as vezes? 100%, porque nós temos o pedido liminar, nós conseguimos o pedido liminar. O governo, o Estado, o município, a União, eles entram com embargo de declaração, eles entram com agravo de instrumento. São recursos que, né, não vou trazer aqui, mas são protelatórios. O que é? Para que aquele direito, aquela liminar que tu ganhaste, para que tenha o medicamento custeado, vamos botar dessa forma, não tire valores deles. Então, 100% dos casos, Glauco, é recorrido. 100% dos casos. A senhora já está mais ou menos preparada sempre para ter esse Sim. tipo de... É certo que ou os embargos de declaração, ou um agravo de instrumento, algo vem quando tu já ganhas uma liminar. É 100% dos casos. Desculpa, eu sou leigo, repito, mas mesmo num caso apontado como gravíssimo, acontece isso? Mesmo caso gravíssimo, mesmo caso que tenha uma declaração que aquele medicamento deveria estar na secretaria, na farmácia do Estado ou do município à disposição. Então, nós estamos diante de duas gravidades, porque já tem a determinação que ele deveria estar disponível, mesmo neste caso. Isso é... Eu sei que é papel, tem gente lá no governo que trabalha justamente com isso, né? Os aspectos jurídicos de contestar, de protelar, mas para uma vida pode significar muito, né? Muito. E nós falamos, Glauco, de medicamentos, agora a gente estava trazendo exemplos de medicamentos caros, mas isto são e medicamentos mais acessíveis também. Então, a gente não está falando só de medicamentos de alto custo que é recorrido. É todo tipo de... Toda ação que tu faz é protelatória. Agora, deixa eu lhe perguntar, já que a senhora atua e transita tanto neste meio, há casos de desabastecimento ou não dá para afirmar isso em relação a determinados tipos de medicamento? Por quê? Porque nós, enquanto jornalistas, recebemos a todo momento, olha, na farmácia tal, não tem medicamento tal... Faz 2 semanas que está em falta o medicamento lá e muitas vezes eles vão para a fila. Muitas vezes eles ficam ao ar livre esperando para que abra a farmácia, para que tenha uma informação. Existe algo nesse sentido, não?
Infelizmente, não tem. Porque tu fica sabendo, o sistema do GERCOM, ele deveria ser atualizado conforme a medicação. Mas tu tens ou que mandar mensagens, então a gente tem pessoas que não têm acesso à tecnologia, não sabem mandar uma mensagem de WhatsApp, não sabem entrar no aplicativo para verificar. Aí, infelizmente, essas pessoas, e daí a gente está falando das pessoas que mais necessitam, os mais hipossuficientes, né? Que a informação deveria chegar de forma mais rápida para eles. Infelizmente, eles têm que ir por uma fila, eles vão ter que chegar lá para chegar... Não temos previsão desse medicamento. Este que nem nós trouxemos especificamente, Glauco, nós sabemos que nós temos 840 pessoas aguardando, que é um medicamento de uso contínuo, então a matemática não é o meu forte, faríamos 840 vezes 12, que era o que deveria estar disponível, e não tem uma previsão de reabastecimento. Aconteceu que o meu cliente havia ganho 5 caixas. O Estado liberou uma caixa. Quando nós fomos pegar a segunda caixa, não existia mais, porque eu tinha mais 839 pessoas também necessitando daquele medicamento. Claro. E daí nós necessitamos pedir, então, bloqueio de valores e a gente conseguiu a medicação para ele através de bloqueio judicial, que foi onde a gente trouxe essa diferenciação de valores da farmácia, se tu vai comprar a pessoa física ou judicial. Mas para ele, no primeiro momento, a família, nós conseguimos, nós temos 5 caixas, 5 meses de tratamento garantido. Quando nós fomos buscar, a família foi buscar a segunda caixa, não tinha, porque nós já tínhamos 839 pessoas na mesma expectativa. Então, às vezes quando tu vais buscar... Olha a ginástica que é necessária, né? A ginástica. Eu lhe pergunto, para a gente ser bem simplório, as famílias que precisam, na sua opinião, busquem defensoria pública, algumas que talvez tenham um pouco mais de condições, busquem um profissional por conta própria que possa ajudar. Este é o caminho, mas já tendo tudo na mão, ou seja, os laudos, enfim, qual é a sua recomendação? Primeiro, estando com todas as solicitações em mãos, o primeiro pedido administrativo. Entre em contato com a Secretaria da Saúde do Estado, do município e faça a solicitação. Porque pode ser que aquele medicamento, Glauco, ele esteja disponível, ele tenha em estoque, ou tenha uma previsão de chegada muito rápida. Então, num primeiro momento, faça o pedido administrativo. Se quando tu fores buscar a medicação, o medicamento não estiver disponível, não tiver uma previsão de estoque, aí sim, tu procuras, dependendo da renda familiar, né? Tu procuras a Defensoria Pública ou tu procura um advogado, uma advogada de confiança para judicializar. Mas, num primeiro momento, não entra direto com pedido judicial, entra com pedido administrativo. Mas esse meu medicamento ele não está incorporado no SUS, ele não estaria disponível no SUS. Da mesma forma, porque no judiciário, a negativa administrativa, a demonstração de que tu tentou resolver de forma administrativa, ele te corta muitos caminhos, ele te antecipa caminhos. Então, tu tem que demonstrar para o juiz que tu tentou de todas as formas conseguir ter acesso àquele medicamento, àquele tratamento. Não consegui. Ok, aí sim, a minha última alternativa foi a judicialização. Deixa eu tirar uma dúvida mais com a senhora. Os universitários, eles ficam... Lhe falei que as perguntas vão surgindo, né? Nós estamos falando em medicamentos, basicamente medicamentos, tratamentos. Exames não é o caso? Também. Exames, internação hospitalar, todos são o mesmo procedimento. O procedimento, o que é? Dependendo do exame médico, a gente faz a solicitação no posto de saúde. Né? Se tu não fores fazer via o plano de saúde, tu faz dentro do postinho de saúde mais próximo da tua residência. Tu tem a solicitação do exame, vai no posto de saúde, eu preciso agendar esse exame. A tua previsão de agendamento é daqui 2, 3 meses. Tu está numa fila de espera. Não pode esperar. Muitas vezes é um exame emergencial. Aí judicializa também. Tem um pedido para um exame no plano de saúde. O plano de saúde negou. É um pedido emergencial. Entra com uma ação contra o plano de saúde para que o plano de saúde custeie ou depois, se for o caso, te reembolse aquele exame. Então, todos os casos envolvendo saúde são necessários um pedido anterior. Foi bom a senhora ter falado nesse assunto. Eu já estava passando, inclusive, a questão dos planos de saúde. Eu tenho um conhecido, muito amigo meu, que pediu um procedimento lá em fevereiro. Nós estamos em agosto,
março, abril, maio, junho, julho. Agora foi autorizado. Plano de saúde, pago. Um plano privado, pago religiosamente todo mês. Então, eu imagino que a senhora tenha demanda também em relação a planos de saúde, que cada vez mais apertam, mas não diminuem a mensalidade. Pelo contrário. A cada ano aumenta ainda, né, um pouco mais. Temos bastante demandas também contra planos de saúde. Nós temos alguns específicos que a gente já sabe praticamente de cor, onde é que está no contrato a falha, né, porque os contratos são padronizados. E daí, neste caso, fugindo um pouquinho, mas... Não, só a título de esclarecimento, porque nós estamos falando de saúde e a cirurgia oncológica robótica, que a ANS já deixou consolidado que é obrigação do plano de saúde custear a cirurgia robótica oncológica. 100% dos planos eles negam. E aí tu tens que entrar com uma ação judicial pedindo para que arque com aqueles valores. Quando o caso é muito emergencial, o que eu aconselho? Faz a cirurgia. Se a família tem condições, faz a cirurgia, porque a gente necessita disso para ontem. E depois nós entramos, então, com a ação pedindo o ressarcimento, né, o reembolso do valor, alguns casos até com dano moral, pela necessidade de tu teres que desembolsar. Mas o plano de saúde a gente tem que analisar com calma. Mas sempre o pedido, né, Glauco? Faz o pedido do exame, da cirurgia, da consulta. Sim, e isso me marcou bastante. A senhora frisa bastante isso. Até para ter algo documentado, certamente, né? Olha, o pedido administrativo foi feito, né? E aí a gente volta para a questão do público, né? O pedido foi feito e a resposta é que não foi concedido e tal. É para ter também essa documentação. Sim, porque a gente parte da premissa, Glauco, que o plano de saúde ou o município, o estado, a União, eles não adivinham que tu vai precisar daquele medicamento. Eles não têm como adivinhar que tu precisa daquele exame, eles não têm a adivinhar. Então, a defesa deles, o que é? Mas, Glauco, eu não tinha ideia que tu necessitava desse exame. Sim. Como é que tu está dizendo que eu te neguei se eu não sabia? Então, por isso que eu deixo sempre muito esclarecido. Primeiro, a negativa de qualquer caso é o essencial. Muito bom. Doutora, redes sociais, o pessoal lhe encontra fácil ali? É o nome, é @Daniela de Matos Advocacia. Estamos ali, ajudamos, esclarecemos algumas dúvidas também. Ótimo. Como eu disse antes, é prestação de serviço também. Muita gente certamente se interessa por este assunto. Infelizmente, nós falamos de números de gente que está... e não são apenas números. Quando são pessoas, não dá para considerar apenas filas. São vidas, né? Doutora Daniela de Matos, advogada especialista em Direito da Saúde, muito obrigado pela presença aqui no Visão 360. Eu que agradeço a oportunidade, por te conhecer pessoalmente também. Bora. E o que precisar, estamos à disposição. Muito obrigado, uma honra lhe receber aqui também, sempre portas abertas. E muito obrigado a você que nos acompanha no Visão 360, com assuntos que interessam a todos nós, como este. Saúde interessa a todo mundo. Você que está sempre com a gente na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Bom descanso, até a próxima.